Fala pessoal, aqui é Justo Militão na voz. Vou estar resolvendo aqui a P3 de pré-cálculo do curso de matemática pelo CEDERJ. É uma provinha aí bem extensa, mas vamos resolver aí que todo mundo vai conseguir. Vamos lá, vamos para a questão 1. Ele nos dá duas funções, p de x e g de x. Ele pede para a gente encontrar a raiz e ele nos afirma que p de x ele tem pelo menos uma raiz racional. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente sabe que para a gente achar uma possível raiz aí de um polinômio, a gente vai pegar o coeficiente de maior grau, né, achar os possíveis divisores ali e os possíveis divisores do termo independente. E aqui ele está nos afirmando que como é uma raiz racional, então a gente vai ter o termo independente, no caso é 1, dividido pelo nosso coeficiente de maior grau aqui, né? Que no caso é 2. Mas também vamos fazer a parte negativa, menos 1,5. Tá beleza? Então, só para lembrar que aqui ele nos afirmou que é a raiz racional. Se não fosse, né? Se fosse, acha uma raiz e não afirmasse que era racional e tal, a gente ia ter que fazer por pegar os divisores, né, de 1, né, que é mais ou menos 1. Seria mais ou menos 1. Também seria daí do coeficiente de maior grau, que no caso é 2. Ia ser mais ou menos 2. E mais ou menos 1,5, né? Que daí é o termo independente dividido pelo coeficiente de maior grau. Então, no caso aqui, ele já nos afirmou que é uma raiz racional, né? Então, a gente tem nessa forma de fração. Então, o que vamos fazer agora? Para a gente encontrar a raiz, esse polinômio aqui, ó, p de x, ele vai ter que dar zero. Quando a gente substitui o valor ali de 1,5 ou menos 1,5 no x, né? Então, vamos fazer o primeiro teste com 1,5. Então, P de 1,5 é igual a 2 vezes aqui, tá x ao cubo. Vamos colocar 1,5 ao cubo. E vamos fazer isso com o restante aí do x. Menos 4 vezes x ao quadrado. Será 1,5 ao quadrado. Menos 1,5 vezes x, que no caso é 1,5, mais 1. Então, o nosso P de 1,5 é igual. Vamos resolver primeiro a potência. 2 vezes 1,5 ao cubo, 1 sobre 8, menos 1,5 ao quadrado, 1 quarto. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 quarto, menos 1,5, ou melhor, vamos fazer passo a passo aqui. Menos 1,5 vezes 1,5 vai ficar menos 1 quarto mais 1. Aqui, esse está multiplicando e esse está dividindo. A gente já pode cortar. Vamos continuar a operação aqui. P de 1,5 é igual 2 vezes 1 sobre 8, que vai ficar 2 sobre 8, menos 1, né? Que no caso aqui a gente já cortou, porque estava multiplicando por 4 e dividindo por 4, então a gente já anulou. No caso ali a gente já dividiu um pelo outro, que vai dar 1, né? E vamos continuar aqui, menos 1 quarto, mais 1. Aqui, menos 1 e mais 1 a gente já pode cortar. Podemos aqui simplificar 2 sobre 8, que vai ficar 1 quarto, né? Então, a gente tem 1 quarto menos 1 quarto. É o que nos restou aqui da operação. Então, 1 quarto menos 1 quarto é zero. Então, acabamos de encontrar a raiz aqui, né? Então, a raiz é 1,5. No caso, uma das raízes. Aí, vamos lá para o segundo item. Então, pessoal, o segundo item, ele pede para a gente fatorar em reais o polinômio p de x, né? Do tipo ax mais b. E, no caso, se a gente tiver
fatores quadráticos irredutíveis, né? Deixar ax ao quadrado mais bx mais c. Então vamos lá. Então a gente já sabe que uma das raízes é 1,5. Então, no caso, a gente vai aplicar Briot-Ruffini. O que é isso? A gente vai fazer da seguinte forma aqui, ó. 1,5. Vamos fazer esse desenho aqui, ó. Agora a gente vai pegar os coeficientes de cada fator aqui do polinômio p de x. Então vamos lá. Então a gente tem o 2, a gente tem o menos 4, menos 1,5 e o termo independente aqui que é 1. Beleza. O que é o Briot-Ruffini? Ele é uma forma da gente transformar um polinômio de terceiro grau em segundo grau, ou então de quarto grau em terceiro grau. A gente vai reduzir o polinômio. Então, no caso, a gente já sabe, só que você trabalha com uma das raízes. Então, aqui a gente já tinha achado que é 1,5. Como que a gente vai fazer essa operação? Vamos abaixar aqui, ó, o primeiro coeficiente. E a gente vai multiplicar pela raiz e somar com o próximo coeficiente. Então, vamos fazer aqui. 2 vezes 1,5, a gente tem que é 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 menos 4, a gente tem menos 3. Menos 3 vezes 1,5, a gente tem aqui menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 menos 1,5, a gente tem aqui menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 a gente sabe que é menos 2. Então a gente fica aqui com o menos 2. Menos 2 vezes 1,5, a gente tem menos 1. Menos 1 mais 1, a gente tem 0. Então, quando a gente consegue deixar aqui esse último termo aqui com 0, né, nessa operação, a gente consegue reduzir o nosso fator aí do coeficiente, né? Então, vamos lá, do nosso polinômio. Então, no caso, vai ficar aqui, se era terceiro grau, vai passar para segundo grau, né? Então, vai ficar aqui 2x ao quadrado. A gente vai pegar, esse daqui será o nosso coeficiente e o nosso termo independente. Então, temos aqui 2x ao quadrado, menos 3x, menos 2. Se aqui, por exemplo, fosse o zero, a gente ia ter nada aqui, tá beleza? Então, menos 3x, menos 2, tá ok. Como que a gente vai fazer agora? Vamos resolver por Bhaskara para encontrarmos se existe, né, alguma raiz real. Então vamos trabalhar aqui se a gente pode fatorar esse polinômio aqui de segundo grau. Então vamos lá. Então, para quem não lembra, Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Então, lembrando que aqui é o nosso a, aqui é o nosso b e aqui é o nosso c. Então vamos lá, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o nosso 2, vezes c, que é menos 2. Dividido por 2 vezes 2. Então, x é igual menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 3, mais ou menos raiz quadrada, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16, dividido por 4. Então, x é igual a 3
mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 4. X é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 sobre 4. X uma linha, 3 mais 5 dividido por 4 dá 8 sobre 4, que é igual a 2. X duas linhas, 3 menos 5 sobre 4 menos 2 sobre 4, que é igual a menos 1,5, né? A gente simplificando aqui por 2. Então aqui a gente conseguiu encontrar as raízes, né? Ver que tem raiz real. Então, esse polinômio aqui fatorado vai ficar 2, né? A primeira raiz aqui, que é 2, então é x menos 2. E a segunda raiz é menos 1,5, então vai ficar x mais 1,5. Tá beleza? Como a gente também tinha encontrado anteriormente a outra raiz, que é 1,5, então vamos deixar na forma aqui completa, né? Então vai ficar 2 vezes x menos 2, x mais 1,5 e x menos 1,5. Tá beleza? A gente conseguiu fatorar aí na forma ax mais b e todas as raízes. Bom, pessoal, vamos fazer agora o terceiro item aqui da questão 1, que ele pede para a gente encontrar o domínio de y igual a g de x. Responda o domínio na forma de união de intervalos disjuntos. Então vamos lá. Quais são as restrições aqui que temos? Restrições. Primeira restrição. O p de x ele deve ser diferente de zero. Por quê? Pois não existe denominador igual a zero em reais. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos lá. 8 dividido por zero, isso daqui não existe. Tá beleza? Então, essa é a primeira restrição. Como a gente calculou anteriormente, a gente encontrou as raízes, né? No caso, quando os valores que o polinômio dá zero. Então, a gente sabe que x, então, ele deve ser diferente de 1,5. X deve ser diferente de menos 1,5. E x ele deve ser diferente de 2. Então, essa é a nossa primeira restrição. A segunda restrição que temos aqui é uma raiz, né? Uma raiz de índice par, né? Então, a gente não pode ter um valor negativo, né? Não tem como eu multiplicar dois valores positivos, né? 2 vezes 2 e dar menos 4, né? Ou menos 2 vezes menos 2, isso nunca vai dar menos 4. Por quê? Porque você, numa raiz, com o índice dela aqui, né? No caso aqui é 2, mas se fosse 4, ou então se fosse 6, 8, né? Índices pares, a gente nunca vai ter um valor negativo. Então, essa é a segunda restrição. Que no caso, a gente tem aqui, a gente tem que 3 menos o módulo de x menos 1, ele deve ser maior ou igual a zero. Então vamos resolver isso daqui, essa inequação, né? No caso, a gente tem menos x menos 1, né? O módulo de x menos 1 é maior ou igual a menos 3. A gente tem um negativo aqui, né? Então vamos multiplicar por menos 1, lembrando que a gente tem que mudar o sentido da inequação. Então vai ficar multiplicando isso por menos 1. A gente tem
módulo de x menos 1 é menor ou igual a 3. E agora a gente tem que aplicar a definição de módulo, né? Então, para resolver isso daqui. Então, como que a gente vai trabalhar isso daí? Então, para a gente tirar o módulo, ele tem que ser menos 3, né? X, menos 1 ele deve ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Então, vamos fazer a operação aqui, né? Vamos colocar menos 3, vamos passar o menos 1 para ambos os lados, né? Vai ficar mais 1, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3 mais 1. Então, temos aqui menos 2 e 4. Então, x ele deve ser maior ou igual a menos 2 e x deve ser menor ou igual a 4. Então, a gente já achou a segunda restrição aqui. Agora, vamos fazer uma linha aqui e vamos colocar esses valores para facilitar aqui a nossa resposta. Então, vamos lá. Na primeira restrição, temos aqui menos 1,5, 1,5 e o 2, que no caso, o nosso domínio ele tem que ser diferente. Então, vamos deixar a bolinha aberta aqui. Então, esse é o nosso domínio. Ele pode ser qualquer número, menos 1,5, 1,5 e 2. Esse daqui é o nosso denominador P de x, né? E no nosso numerador, a gente tem a raiz, que no caso tem que ser esse intervalo aqui entre menos 2, né? Que x tem que ser maior que menos 2, mas também ele tem que ser menor que 4. Vamos botar o 4 aqui, ó. Ele tem que esse intervalo aqui, ó. Então esse é o nosso domínio do nosso numerador, né? Então a interseção dessas duas restrições vai nos dar o seguinte intervalo. Então vamos lá. Deixa eu colocar o menos 2 mais para a esquerda aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa solução. Temos aqui, então, o menos 2 ele pode. Aqui, ó, temos o menos 1,5. Então ele vai ficar com a bolinha aberta, que ele não pertence. Vamos ver a outra restrição aqui. Temos aqui, ó, 1,5. Vamos colocar ele com a bolinha aberta, né? 1,5. Temos o nosso 2, também que ele não pode pertencer. E temos o nosso 4 aqui, ó. Que ele pode. Então, esse é o intervalo. Eu estou desenhando aqui para ficar mais fácil o entendimento, né? A visualização. Agora a gente vai transformar esse resultado na união aí na forma de intervalos disjuntos, né? Então, o domínio de G, ele será, vamos lá, menos 2, né? Fechado, né? Porque ele faz parte. E o menos 1,5 aberto. Com união de menos 1,5 com 1,5 positivo, aberto também, né? Com união de... Agora a gente vai pegar esse intervalo aqui, ó. De 1,5 até
o 2 aberto, né? Porque eles não podem fazer parte, com união de 2 a 4. O 4 ele já pertence, então com o 4 fechado. Então essa é a nossa resposta aí do item 3 da questão um. Então, pessoal, essa daqui foi a questão um da AP3 de pré-cálculo do primeiro semestre de 2025. Eu vou dando continuidade aí, fazendo a questão 2, 3, 4, 5 e 6 nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até mais.